Oi, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, muito brevemente, quais são os tópicos principais que o documento e requisitos de vocês precisam contemplar. Esses tópicos tiveram como base algumas referências, né? Essas referências basicamente foram essas 4 aqui que está sendo apresentada no slide 3. Então, a gente deu uma olhada no documento requisitos da WebGedai, no documento Projeto Venzo, no Valeri e no template documento de especificação de objetivos e requisitos, né, que está lá no GitHub, que da EOR. Então, baseado nesses 4 requisitos, então foi proposto algumas seções que vão ser mandatórias serem contempladas no documento e requisitos dos projetos de vocês, e de uma forma geral, ela contempla exatamente essas ideias, né? Vocês precisam deixar clara a problemática, usuários, requisitos funcionais e não funcionais, os casos de uso e a prototipação, que se assemelha bastante à ideia do que vocês vão precisar apresentar no marco final. Então, esse documento precisa ter uma seção de introdução, né, contemplando objetivos, público-alvo, organização do documento, definição de siglas e nomenclaturas. E o que seria essa seção? Essa seção são informações do próprio documento. Então, vocês vão precisar ficar atentos a isso. Então, objetivos é o objetivo do documento de requisitos. Público-alvo é para quem esse documento que vocês estão descrevendo o produto vai, como é que se diz, vai atender. Então, a quem se destina o documento que vocês estão desenvolvendo. Então, a organização do documento, e se porventura vocês utilizarem siglas e nomenclaturas, essas siglas e nomenclaturas precisam estar aqui dentro de uma seção aí nessa parte introdutória. Em seguida, vocês vão precisar descrever o produto e o problema, certo? Então, tem que ter uma seção para descrever o produto, né? Para que esse produto está sendo desenvolvido, qual é a sua missão, qual é o seu objetivo, descrever a problemática, o contexto de negócio e descrever também, de uma maneira detalhada, os usuários. Então, fiquem atentos a essa descrição dos usuários. Então, se vocês me entregam uma descrição de usuário extremamente resumida, significa que vocês não fizeram a tarefa de casa, que foi entender quem são os usuários do produto de vocês, para vocês tentarem desenvolver uma solução que satisfaça essas pessoas, certo? Então, atualmente, isso é chave de sucesso para qualquer produto, é conhecer quem são os usuários. Requisitos e restrições seriam a seção seguinte, onde vocês vão colocar os requisitos funcionais, não funcionais, as restrições e os requisitos futuros. Então, entenda aí requisitos futuros como sendo requisitos potenciais de serem implementados em uma versão posterior. E as restrições são requisitos que podem limitar o desenvolvimento desse produto de vocês. Então, essa especificação dos requisitos deve seguir o modelo já pré-estabelecido na missão que foi realizada em sala de aula, isto é, aquela tabelazinha onde tem identificador, nome, descrição e prioridade. Então, os requisitos precisam seguir esse modelo. Vocês precisam também me apresentar o diagrama de contexto do sistema, né, que define onde o sistema de vocês, o produto de vocês está em relação ao contexto externo, às suas fronteiras. Vocês vão precisar ter uma seção específica para tudo relacionado aos casos de uso, né, onde vai precisar apresentar o diagrama de casos de uso, a lista dos casos de uso, certo? Então, todo diagrama de casos de uso, todos os casos de uso dentro do seu diagrama precisa estar identificado e descrito dentro dessa lista de casos de uso. E vão ter que fazer a descrição dos casos de uso julgados essenciais. Essa descrição deve seguir esse modelo apresentado no slide 11, né? Então, toda a descrição precisa ter
o identificador de caso de uso, nome de caso de uso, prioridade, descrição, atores, pré-condições, pós-condições, fluxo de evento principal e fluxo de evento alternativo de exceção. Então, vocês também vão precisar apresentar o modelo navegacional, a descrição, né, da interface com o usuário, né, dado pela prototipação de alta fidelidade, a rastreabilidade, né, dos requisitos. E aí, nesse caso, eu selecionei duas rastreabilidades mais básicas e mais fáceis de serem feitas, que é identificar quais são os requisitos funcionais relacionados com os casos de uso, quais são os requisitos não funcionais relacionados com os casos de uso. A bibliografia, que não é obrigatória, né, vai depender do que vocês vão estar utilizando como referência para desenvolver esse documento, e os anexos, que terão como obrigatório o anexo 1 e o anexo 2, certo? Então, vocês precisam realmente anexar o processo de desenvolvimento adotado, o plano de licitação e de execução, e o anexo 3, que tem um errinho aqui, de outros diagramas, seria um anexo não obrigatório, né? Seria qualquer outro modelo que vocês precisaram fazer, mas que esclarece o produto que está sendo proposto nesse documento. Pronto, e é isso. Então, construa o documento de requisito de vocês, a identidade, o estilo, a fonte, a carinha, a estética do documento é de vocês, é da equipe. Mantenha a coerência com o que já foi definido no documento de visão, né? Eu recomendo fortemente. E pronto, qualquer dúvida é só entrar em contato.